Chegamos à aula 29, agora serão trabalhadas as funções de pesquisa. A primeira delas é a função PROC-V. Vamos ao exemplo da tela para especificar como é que vai funcionar essa função. A função PROC-V, ela vai fazer uma leitura numa tabela, numa determinada base de dados, onde ela vai retornar um determinado valor referente ao cruzamento de uma linha com uma coluna. Por exemplo, aqui à esquerda eu tenho o cadastro de funcionários, onde eu tenho o código, funcionário, bairro, cidade, estado e CEP. E aqui à minha direita eu tenho uma tabela de pesquisa. Então, por exemplo, aqui, na tabela de pesquisa, ela está buscando dados referentes à tabela maior, referente apenas ao código 5, que é o funcionário Antônio, ele tem esse endereço, esse bairro, cidade, estado e CEP. Então, por exemplo, na tabela da esquerda, eu poderia fazer essa consulta, mas aqui os dados estão agrupados com outros dados de demais funcionários. Então, numa tabela mais ampla, com maior número de colunas e o maior número de linhas, fica inviável eu fazer essa leitura a partir dessa base maior. Então, o que eu faço? Eu utilizo a função PROC-V, faço a conexão entre a tabela de pesquisa com a tabela de cadastro de funcionários. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero buscar os dados apenas do funcionário 10. Então, eu coloco aqui 010. Quando eu dou o Enter, ele vai atualizar, vai fazer uma leitura novamente nessa tabela e vai buscar esses dados aqui, ó, referente ao funcionário 10. Esse código pode ser uma matrícula funcional, como também poderia ser um CPF de um cliente, de um funcionário. Então, ele buscou aqui os dados da Catarina e atualizou a tabela de pesquisa à minha direita. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiramente excluir esses dados aqui e vou mostrar a sintaxe da função PROC-V. Então, aqui, ó, eu deixo um código, porque ele tem que fazer uma busca a partir desse código que ele vai fazer a conexão entre as duas tabelas. Então, vamos supor que eu quero buscar o código 010, referente a essa funcionária aqui, a funcionária Catarina. Para iniciar, eu vou utilizar a sintaxe aqui, ó, igual PROC-V. O PROC-V ele é trabalhado com quatro argumentos, que é o argumento valor procurado, matriz, número índice e coluna. O valor procurado é esse primeiro valor, é o valor que vai fazer a conexão entre a tabela de pesquisa e a tabela de cadastro de funcionários. Sendo esse trabalhado aqui com o PROC-V tem uma limitação. Ele só aceita que o valor procurado obrigatoriamente tem que pertencer à primeira coluna da minha matriz tabela, que é o próximo argumento que eu vou trabalhar aqui. Então, por exemplo, o valor procurado é 10. Na minha matriz tabela, obrigatoriamente, esse código, que é o valor procurado, tem que pertencer à primeira coluna. Então, coloquei o valor procurado, ponto e vírgula. Vou fazer a seleção agora da minha matriz tabela. Vou clicar aqui, ó, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo para fazer a seleção de toda a minha tabela. Voltando aqui, ó, então já tenho o primeiro argumento, o valor procurado, e o segundo argumento, matriz tabela. Sendo que valor procurado está na primeira coluna da minha matriz. Ponto e vírgula. O próximo argumento é qual é a coluna que ele deseja retornar. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a linha do funcionário. Se eu estou fazendo a linha do funcionário, eu vou contabilizar aqui o número de colunas. Então, eu tenho aqui a coluna 1, coluna 2, sempre referente à minha matriz. Então, a matriz começa com código, coluna 2, funcionário, endereço 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu estou querendo retornar o valor do funcionário, o que ele vai fazer? Eu quero a coluna número 2. Então, vou colocar aqui o número 2, ponto e vírgula, aqui. E o último argumento é o procurar intervalo, que não está aparecendo aqui na minha tela. O procurar intervalo ele tem duas opções. Ele tem a opção verdadeira e a opção falsa. A opção verdadeira pode ser representada pelo número 1 e a opção falsa pode ser representada pelo 0. Então, aqui no verdadeiro está dizendo aqui correspondência aproximada. Ele vai fazer uma comparação desse valor com o valor do código da tabela aqui de cadastro de funcionários. Se for semelhante, ele pode fazer uma correspondência aproximada. A segunda opção é utilizar o 0 ou o valor falso, que ele vai me dar uma correspondência exata. Ele vai fazer a leitura desse dado aqui do valor procurado e vai fazer uma análise do código. Se for exatamente o mesmo valor, ele vai fazer a correlação entre esses dados aqui. Eu aconselho você utilizar, em 99% dos casos, a opção falso.
Em casos muito específicos, a gente pode estar utilizando o valor verdadeiro, que não é o caso aqui do nosso exemplo. Vou colocar aqui o falso ou o zero simplesmente e vou fechar o parênteses. Então, recapitulando a estrutura, o primeiro dado, primeiro argumento seria o valor procurado, o segundo refere-se à nossa matriz, são os dados no qual ele vai analisar, o terceiro elemento, o terceiro argumento, refere-se à coluna que ele vai retornar, e o zero é uma correspondência exata, a comparação entre o código e o código daqui. Quando der o Enter, ele já vai me retornar o nome da Catarina. Ou seja, ele vai fazer o cruzamento do código 10 com a segunda coluna da minha matriz. Sendo assim, ele vai fazer esse cruzamento. Código 10 com a segunda coluna. Então, ele vai me retornar o cruzamento de uma linha e uma coluna, retornando o nome da Catarina. Vou fazer aqui mais um exemplo para que a gente fique bem claro a questão do PROC-V. Então, vou dar o igual, PROC-V novamente, vou selecionar o valor procurado. Como todos esses dados referem-se sempre ao código 10, ou seja, sempre ao código de um funcionário e ao mesmo código, o valor procurado no nosso exemplo vai ser sempre aqui esse código aqui, independente de qual valor que esteja aqui. Ponto e vírgula. Vou colocar minha matriz novamente, vou selecionar todos os dados da minha matriz, lembrando que eu não preciso dos títulos, é só os dados no qual ele deseja retornar, ponto e vírgula. Eu quero retornar agora o endereço, então eu conto código coluna 1, funcionário coluna 2, endereço coluna 3. Então eu coloco aqui ó, o número 3, ponto e vírgula, e 0, que é o nosso valor falso ou correspondência exata. Fazendo aqui, ó, vou dar o Enter, ele vai finalizar também o elemento. Já está funcionando. Se eu modificar aqui o nosso código, por exemplo, o código 5, ele já vai buscar os dados referentes ao código 5. Então, eu vou continuar aqui, fazer mais um exemplo, PROC-V, você já entendeu o processo. Vou selecionar o valor procurado sendo o código, ponto e vírgula. Vou utilizar a minha matriz de dados, esses elementos aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo. Vou colocar o ponto e vírgula. Aqui no número índice da coluna, agora eu estou retornando o bairro, então 1, 2, 3 e 4. Colocar o número 4, ponto e vírgula, 0, e vou fechar o meu parênteses. Os outros 3 elementos eu vou fazer reaproveitando a fórmula de cima. Então aqui, ó, o K4 refere-se ao código. Então todos os dados dessa tabela vão fazer sempre referência ao código aqui de cima. Então eu vou travar utilizando aqui o F4. A minha matriz também, ele vai sempre varrer toda a minha matriz tabela para fazer o retorno desses elementos aqui. Então, aqui eu vou determinar também com F4, eu vou bloquear a minha célula. Quando eu fizer com a alça de preenchimento a adaptação dessa forma, você vai ver que vai se repetir o nome Jardim Russo. Porque na hora de utilizar a alça de preenchimento aqui, ó, o Excel não vai fazer a adaptação da coluna no qual ele quer retornar. Então, todos os dados vão estar sempre retornando a coluna 4. O que eu tenho que fazer aqui? Entrar em cada uma delas e atualizar aqui para coluna 5, Enter, clico 2 vezes, coluna 6, Enter, e aqui no último, coluna 7. Então, dessa forma, a gente consegue apresentar todos os recursos referentes à fórmula PROC-V. Lembrando que o PROC-V ele é uma função que já tem algo melhor substituindo. Então, o Excel ele lançou o PROC-X, que é a próxima função que será trabalhada nessa playlist. Então, ficamos por aqui utilizando o PROC-V e na próxima aula será trabalhada o PROC-X.